Geral do Poder Judiciário, entrevista número 167, realizada no dia 19 de novembro de 2014, no Salão 9 do Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Entrevistada de hoje, desembargadora Leila Mariane, presidente do Tribunal de Justiça. Com a palavra, o desembargador Ronald Valadares. Como representante e em nome da Comissão da Memória do Tribunal de Justiça, desembargadora Leila Mariane, eu quero apresentar a Vossa Excelência as nossas saudações iniciais e dizer da alegria da memória oral do Tribunal e poder registrar suas primeiras impressões, ainda como chefe do Poder Judiciário do Estado, no exercício dessa magnânima função de dirigente do Poder Judiciário do Estado. Esse trabalho de preservação da memória do Poder Judiciário, Vossa Excelência tem sabe, é um trabalho de relevo, porque nós não podemos deixar passar fatos significativos do presente para que eles signifiquem amanhã registros históricos importantes. E há 2 ou 3 anos eu venho trabalhando nesse setor com os meus companheiros, os meus pares da comissão, e a nossa preocupação é basicamente em dar relevo ao elemento humano do Tribunal de Justiça, porque as pessoas marcam exatamente cada época de funcionamento do Poder Judiciário com as suas características gerais. Então, esses fatos que ficam nos anais, os registros da história do Tribunal de Justiça são muito significativos para o futuro. E é bom que eu diga que tem sido muito procurado no Museu da Justiça esses aspectos das declarações dos magistrados, porque pesquisas constantes de estudantes, de historiadores, são dirigidas nesse sentido. E através dos depoimentos que eles, agora então, houve na reprodução, eles tiram deduções importantes para os seus trabalhos. Então, não é uma entrevista para ficar reservada ou guardada nos arquivos. Elas são sempre consultadas, elas são sempre pesquisadas. Então, é com muita honra que a comissão recebe Vossa Excelência hoje para as suas declarações iniciais sobre sua vida de magistrado e sobre os aspectos do Poder Judiciário do seu tempo. Então, Vossa Excelência tem a palavra. O Gilmar é o nosso auxiliar direto nessa tarefa. Tem um questionário dele ali para encadear as ideias, mas Vossa Excelência fica à vontade para dizer aquilo que lhe parecer mais oportuno, até porque o presidente do Tribunal de Justiça não tem muito tempo para ficar falando, né? Então tem outros compromissos. A Vossa Excelência fica inteiramente à vontade para explanar aquilo que for mais interessante do seu programa de magistrado. Bom, eu é que agradeço essa oportunidade, ao colega Ronald, ao Gilmar. Vamos fazer agora, no dia 30 de dezembro, vamos fazer 45 anos de tribunal. Quando eu cheguei, em 69, estávamos aí no curso da ditadura militar. Eu vinha de professora primária, numa escola de subúrbio, no Morro da Piedade, entrar no Tribunal de Alçada, naquele prédio da Rio Branco, era um grande acontecimento. E eu me apaixonei primeiro pelas portas daquele prédio. Elas são lindíssimas. E a minha carreira de escolha era arquitetura. Eu gosto do desenho, da forma, mas na minha época era muito difícil a mulher ter acesso a um sem número de carreiras, ter acesso até à própria universidade.
O nosso papel, quando muito, era ser professora primária, como eu acabei sendo. Só depois de casada, né, pedindo ao marido para fazer uma universidade, ele deixou que eu fizesse. Mas aquele não tinha feito, que era direito. Então, aquela moça de subúrbio, sem nenhum traquejo, primeiro entrar no curso preparatório L. Alonso, a sala cheia, todo mundo fumando, tudo para mim era muito novo. E depois chegar ao tribunal, assistir às sessões, realmente foi um mundo novo que se abriu. Naquela época, o judiciário tinha uma série de cerceamentos pelos próprios atos institucionais, né? Os nossos juízes eram observados e nós tivemos alguns deles que foram inclusive afastados, como Porto Carreiro, Osni Duarte, que hoje nomeia o prédio do anexo 3. Então, lembro que a Justiça Federal acabava de ser instalada, a desembargadora Maria Rita que pontificava naquele prédio, mas nós, muito novos, não tínhamos até essa dimensão do que era viver aquele período com uma série de restrições. Eu tive maior consciência disso porque, nesse mesmo tempo, eu comecei a fazer a faculdade de Direito e aí frequentar o CACO, a Nacional de Direito. E ali, sim, os movimentos eram muito intensos. Me lembro que nós nos reuníamos na salinha do CACO e o Luiz Carlos Vinha tocava piano na janela para que a reunião pudesse acontecer. E eram várias as explosões que aconteciam dentro do próprio prédio, as invasões policiais dentro do próprio prédio. E até hoje a gente tem colega que não sabe onde foi parar, né? E era toda aquela vivência desse regime e dos fatos que aconteciam. A morte daquele estudante, Edson, né? No calabouço, eu me lembro, eu estava na faculdade quando foi a missa de sétimo dia, quando foi toda a movimentação popular ali por volta da universidade, da faculdade. Então, a gente vivenciou muito esse momento, onde começaram a surgir os próprios movimentos estudantis, né? Os movimentos estudantis queriam, naquela época, cobrar do governo uma qualidade de ensino que se afastasse das regras que estavam sendo determinadas pelos Estados Unidos, por aqueles programas que o Brasil tinha aderido. Então, os estudantes tiveram um papel muito importante naquele momento. E era uma linha quase que universal, né? O estudante tinha absoluta certeza que mudava o mundo. Assim foi na Sorbonne, né? Foi tudo na mesma época, foi nessa época, uma época riquíssima que eu tive a graça de vivenciar. Os estudantes reunidos na Sorbonne também reivindicavam, também queriam mudar o mundo, e isso vinha penetrando em todos nós. Nós tínhamos absoluta convicção que a gente mudava o mundo, tinha que fazer isso, tinha que corresponder a essa expectativa de mudança. E como funcionária que era nessa época, eu trabalhava na terceira Câmara Civil, onde era presidente o desembargador Sampaio de Lacerda, né? E depois passei para o primeiro grupo de câmaras. Nós
fomos do primeiro concurso do Tribunal de Alçada Cível, éramos 50 mulheres e 2 homens, foi a primeira turma de servidoras daquele tribunal. E havia, sim, uma vontade de aprender, uma vontade de acertar. Né? A minha geração, que é a geração pós-guerra, eu acho que inconscientemente foi atribuída a essa geração quase que uma responsabilidade por mudança, né? Porque aqueles horrores da guerra não podiam mais existir, então a nova geração que surgia deveria ser criada com rigor para atender a essas expectativas de ordem pública, de ordem social. E eu me lembro que a nossa educação era de uma rigidez absoluta, de uma cobrança absoluta. Né? E isso repercutiu, eu acho que a vida toda, né? Isso repercute a vida toda, esse compromisso com o outro, esse compromisso com uma causa pública. Mas, dona Leila, na sua permissão, Vossa Excelência disse que, ao vir para o Poder Judiciário, nessa época, se impressionou primeiramente com a porta do edifício onde estava o Tribunal de Alçada. Só para ficar mais caracterizado, qual era esse endereço? Era na Avenida Rio Branco, o prédio que hoje é a Justiça Federal e que tinha sido sede do Supremo Tribunal Federal, né? Nós ocupávamos o plenário, que hoje está todo recuperado, e toda a secretaria nós trabalhávamos num anexo. Mas aquele prédio, ele era pleno de história, né? Ele era pleno de história. Ele praticamente tinha assistido grande parte da história que ocorreu ou dentro dele ou na sua porta, nas imediações. Então, é colocado aqui que com a criação, né? Isso. Depois a senhora bem falou sobre o governo dos militares, né? Foram 20 anos de governos ditatoriais e após a redemocratização criou-se a Assembleia Constituinte, né? Porque entendeu-se que o Brasil precisava de uma nova Constituição. E nesse momento houve uma mobilização da magistratura em torno dos trabalhos que vinham sendo elaborados por essa Assembleia Constituinte. Eu gostaria que a senhora falasse a respeito disso. O que foi que mobilizou os magistrados para irem até Brasília, para, de alguma forma, pressionar aquela Assembleia Constituinte? O que estava acontecendo nesse momento? Eu lembro bem, nós tínhamos 2 colegas, elas já faleceram, Maria Raimunda Teixeira e Albaliz do Rosário, uma do Pará, outra do Amazonas, que eram muito politizadas, elas tinham essa formação. E elas viram no anteprojeto da Constituição que o Poder Judiciário seria tratado como um departamento. Nós perderíamos o status de poder. E assim como na França, haveria praticamente uma departamentalização do Poder Judiciário. E elas começaram a telefonar. Ligaram para mim, ligaram para o Cabral, ao Miltinho, para nós nos reunirmos na Maiás, porque a gente precisava ver aquilo, o que ia acontecer. E assim foi aquele espanto e a determinação de que se tinha que fazer alguma coisa. 1987. Isso foi 87, por aí. Foi 87, nós já juízas de direito aqui da capital. E o que fazer? Então, vamos acionar os nossos representantes em Brasília.
Elas conheciam deputados, senadores, e aí o grupo foi aumentando, né? Veio Mário Paulo, Denise Tredler, Hélio Assunção. O que fazia? Nós temos que acionar esses representantes e ir para Brasília. E assim é que começou o movimento dos juízes do Rio de Janeiro, absolutamente sozinhos, por sua conta e risco, que o tribunal era muito distante, nós não tínhamos o acesso ao tribunal como se tem hoje. Os desembargadores eram muito distantes e o tribunal não via com bons olhos esses movimentos. Então, nós nos cotizamos, nós pagávamos cotas, e aí o grupo foi aumentando, para que aqueles colegas que tinham uma penetração política pudessem ir para Brasília. E eu sempre fui organizada, então eu fiquei secretariando isso. Quem vai, quem não vai, compra passagem, qual é o hotel, os rapazes todos juntos no mesmo quarto, porque não pode pagar mais do que um quarto, e fazendo toda essa infraestrutura do grupo. E eu sei que várias foram as idas a Brasília, até que o desembargador Tiago também foi praticamente capturado por esse movimento que começou dos juízes. E acabou indo para Brasília junto com eles e se tornando o líder do grupo. Já desembargador? Já desembargador, ele era o único e era o desembargador que a gente tinha mais facilidade para falar, era o mais próximo, né? Então, eles começaram a atuar junto com os deputados, senadores, fazendo pressão para que houvesse a modificação daquele texto. E a partir de um determinado momento, a própria AMB, Associação de Magistrados Brasileiros, também passou a aderir. E aí o trabalho ficou coletivo, né? Foi um trabalho intenso, se conseguiu modificar, retornar o Poder Judiciário à situação de um poder efetivamente, e várias outras regras foram alteradas. O desembargador Mário Paulo teve, assim, um papel fundamental, até porque ele conseguia ficar próximo do ACM, do Antônio Carlos Magalhães, e não sei como, mas ele conseguia convencê-lo com as nossas ideias, né? Mas todos eles que foram, e mesmo os que ficaram aqui, tiveram uma participação bastante importante nesse momento, que é um momento histórico, que eu acho que nós não podemos perder, contar para as novas gerações, né? Primeiro, que a gente acredita no comprometimento como fator essencial para a mudança. E que por mais difícil que seja, como mudar um anteprojeto de Constituição, ela é possível, né? Se houver legitimidade, se houver, vamos dizer, razoabilidade naquilo que é pretendido. Sim, desembargadora, a senhora falou que foi criada num período específico, de muito compromisso. Então, e esse grupo que tomou essa iniciativa de ir para Brasília, começou todo esse movimento, foi um grupo mais ou menos que entrou junto, no mesmo período do tribunal. Né? O que eles tinham em comum? Por que esse movimento começou com os magistrados de primeira instância, para só depois atingir os desembargadores e a magistratura de outros estados? O que havia de comum nesse grupo, nessas pessoas que a senhora acabou de citar? Eu acho que, em primeiro lugar, foi a visão da situação. A curiosidade de pesquisar, de ver, porque aquele projeto estava na mão de todo mundo. E foram essas duas colegas que começaram. Mas todos juízes jovens, né? Jovens,
da minha faixa ou menos. Ou menos, nós temos colegas até um pouco mais novas aí. Mas é basicamente uma turma aí contemporânea do pós-guerra, do início do pós-guerra. E qual foi mais especificamente a participação de Vossa Excelência nesses trabalhos? Como eu disse, eu tinha criança pequena, então era mais difícil fazer essas viagens. Eu estruturei, eu fiz toda a infraestrutura, entendeu? Eu arrecadava as participações dos colegas, comprava as passagens, reservava, eu fazia todo o secretariado e acompanhava o que era conseguido. O que estavam conseguindo com o deputado A, B ou C, porque nossas reuniões continuavam. Aí, as segundas-feiras de manhã na Maerge, era a troca dos avanços das discussões. O que foi conseguido, o que não foi, tinha sempre um grupo lá e não tinha computador, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Não tinha nada disso, era o telefone mesmo, que nós também não podíamos gastar muito, porque era tudo autossustentável, né? E o juiz naquela época não ganhava suficiente, quer dizer, era precária a situação. E foi assim, Tinha sempre um grupo lá? Sempre tinha gente lá, que se revezava, não ficavam, ficavam um tempo, aí aquele voltava, ia outro, porque também dependia da marcação com o senador ou com o deputado, porque isso era preciso fazer, essa rede também, né? Para ser recebido. Tem que convencer, né? Um trabalho de convencimento. E fora ir para plenário. Eles iam para plenário. Sim. Lobistas em prol do judiciário. Iam para plenário tentar virar a votação. Né? Como é que era a receptividade dos constituintes aos magistrados? Eram bem recebidos? Começou a haver essa relação, essa inter-relação pessoal e gradativamente, exatamente. Houve a confiabilidade mútua. Isso foi uma experiência inédita. A gente nunca tinha feito isso. E acho que nenhum juiz do Brasil tinha feito isso antes. Né? Será que a partir desse momento se modificou aquela concepção de que o juiz não fala, o juiz só se manifesta nos autos? Porque essa é uma postura que diverge um pouco da concepção que se tem, ou que se tinha do magistrado nessa época, né? Nós fomos formados assim, né? A gente foi formado com a visão positivista, só o que existe é o que está na lei, a lei contém todas as respostas, né? Tínhamos a inocência de pensar que a lei era o resultado final ideal, que não havia dominação, que não havia interesses. Nós tínhamos uma visão muito romântica das coisas, né? Talvez até pela falta de experiência. Confiava-se no legislador, né? Sim. Sem que a gente pudesse querer falar alguma coisa para ele, né? Nós não tínhamos a visão crítica. Isso foi se construindo aos poucos, né? Essa visão crítica. E esse grupo foi essencial, a relação que esse grupo teve, porque nos trouxe também esse outro olhar. Nos trouxe esse outro olhar, quer dizer que é possível que a gente interfira até na elaboração de uma Constituição, entendeu? Quanto mais com uma lei, com uma política. E eu acho que aí começou, efetivamente, sem se ter consciência, a despertar novamente para o grande compromisso social que o magistrado, social, político, que o magistrado precisa ter, né? E, desembargadora, de todo esse trabalho, de todo esse esforço, né, como a senhora mesmo falou, de cotas, enfim,
quais foram as conquistas efetivas, né, obtidas por esse grupo, por esse trabalho? Né? O que a gente pode apresentar? Né? Não, isso foi uma conquista da magistratura. O Poder Judiciário hoje atua dessa forma devido a esse trabalho que nós fizemos. Bom, a mais importante foi que o Poder Judiciário retornasse ao seu papel como poder da República, né, como poder de Estado. Acho que essa foi a fundamental. Logicamente, houve regras, eu não tenho, talvez o Mário Paulo até tenha colocado algumas regras específicas, porque como ele atuou lá na ponta, as regras específicas, onde eles conseguiram, inclusive, virarem em plenário. Ele tem, isso é muito próximo dele. Mas a grande contribuição foi o resgate do Poder Judiciário como poder. Né? O grito do Judiciário, junto à Assembleia Constituinte, no sentido de que eles deveriam repensar aquele projeto com mais carinho, né? Porque o Judiciário estava, afinal de contas, sendo diminuído. Exatamente, tendo sido alijado do seu papel de poder de Estado. E acho que isso realmente foi uma contribuição imensa. Nós nem tínhamos noção disso naquela época. A gente sabia que tinha que fazer alguma coisa. Com o tempo é que você olha para trás e começa a enxergar. Tanto que eu fiz muita questão que vocês tivessem o olhar para esse assunto, para esse tema, para que a gente não perdesse a participação dos colegas, porque já perdemos a desembargadora Raimunda, que teria sido esplêndida a fala dela. A desembargadora Albaliz, também uma entusiasta, briguenta, entendeu? Que ia e movimentava os representantes do Amazonas, porque cada um que foi tinha alguns deputados ou senadores que conhecia, ou do seu estado de origem, ou por esse ou aquele motivo. E eles empenharam os seus conhecimentos pessoais em prol do Poder Judiciário. Todo o Poder Judiciário nacional. Desembargadora Leila, deixa eu entrar um pouquinho nessa conversa que estamos aqui presenciando. Vossa Excelência falou com muito brilho no seu início diante da Casa do Poder Judiciário. Mas eu gostaria de ouvir também alguma impressão nessa entrevista sobre aquele sentimento que marcou muito para vir a ser uma integrante do Poder Judiciário, porque a sua atuação inicial foi na faixa administrativa, você nos falou que foi secretária de Câmara, e assim foi exercendo depois outras funções administrativas. Mas quando veio aquela vontade de ser juíza e de ser essa juíza que até hoje pugna pelas questões novas do Poder Judiciário, do aprimoramento do Poder Judiciário? Bom, como funcionária, eu cheguei a ser a primeira diretora-geral do quadro de funcionários, porque até então eram pessoas de fora que ocupavam esse cargo e realmente a minha vertente era a vertente administrativa. Sucede que, como cargo em comissão, e naquela época nós tínhamos eleições anuais, todo mês de dezembro era um desespero, porque você podia ser mandado embora do cargo em comissão e em janeiro como é que ia sustentar a família, né? Nós, os cargos efetivos, ganhavam muito pouco. E eu achava que eu precisava fazer alguma coisa para sair daquela roda viva de todo final do ano. E um dia eu falei, eu vou fazer concurso. Fui muito incentivada por um promotor, Valmeide Serrão Vieira, que veio a ser juiz do Alçada e depois chegou a desembargador, acho que não chegou, foi juiz da Alçada, faleceu antes. Ele trabalhou comigo numa vara de órgãos de sucessões como
Curador, né? É. Nessa atividade administrativa no Alçada, eu criei o primeiro centro de estudos do tribunal para servidores. E, na época, nós convidamos o Valneide Noronha, Antônio Paiva e Carvalhinho, que eram jovens promotores, tinham um cursinho, não tinham local para instalar o cursinho, e eu tinha o local e não tinha os professores. Então, os chamamos, eles passaram a dar aulas para os servidores, nós é que pagávamos, não era institucional a educação dentro do tribunal, nós é que pagávamos. E a partir daí, dessas aulas, o Valneide incentivou a mim, a Maria Lúcia Capiberibe, a fazermos o concurso. Que não passava pela nossa cabeça, embora estando aqui. Ser juiz era uma coisa muito distante. Naquela época, você ficava, às vezes, um ano fazendo concurso. Os que podiam se afastavam do trabalho para se dedicar, não é? E nós não podíamos, nós tínhamos que trabalhar. Então, era quase que incompatível o estudo com o trabalho. E o Valneide foi não, você vai fazer, eu aposto em você, de qualquer forma você vai fazer. E chegava, eu e Maria Lúcia íamos para o escritório dele de manhã e ele nos dava aula. Então foi com esse incentivo que nós fizemos concurso. Eu passei primeiro, ela veio passar outros concursos depois, e que a gente chegou à magistratura. Tinha convivido com juízes maravilhosos, né? Meus espelhos são Miranda Rosa Fonseca Passos, né? São o desembargador Cláudio Viana de Lima. Então tivemos a sorte também de ter essas pessoas assim, Jorge Romero. Foi uma época de luminares dentro do Tribunal de Alçada. Raul da Cunha Ribeiro, que é avô do nosso colega André, foram pessoas de uma integridade fora do comum. E Etibomilcar Passarella, uma mulher esplêndida, juíza do Alçada, ela foi caçada na Revolução. Tinha uma visão social muito grande. Ela mesma, em nome próprio, adotava as crianças e tinha uma espécie de uma casa de abrigo. E acabou sendo afastada logo depois, né, com um dos atos institucionais, logo depois ela foi uma das que foi afastada. Eu tive a graça de conviver e de ter esses espelhos, assim, essas pessoas como faróis. E depois de passar no concurso, eu acho que a gente procura tentar seguir os passos daquele juiz que você conhece, né? Todos muito rigorosos, todos muito trabalhadores, estudiosos. Então foram eles que desenharam o juiz que eu acabei sendo. Entendeu? Bom, desembargadora, sabemos que o tempo de Vossa Excelência é curto, né, apertado, então nós queremos de antemão já deixar um convite para que no futuro próximo a senhora possa estar dando uma outra entrevista para falar um pouco mais sobre a sua carreira, né? Haja vista que nós hoje procuramos enfocar mais a questão da Constituinte. Mas há outros temas, como por exemplo a fusão, né, que ocorreu numa época em que Vossa Excelência ocupava um cargo importante, né, acompanhou também esse processo. Então nós queremos já deixar esse convite. Ótimo. Tá? Para no futuro próximo possa ser complementada essa entrevista. Ótimo. E nós também, ao final de cada entrevista, perguntamos aos nossos entrevistados se eles concordam em ceder os direitos desse depoimento para que ele possa fazer parte do acervo audiovisual do Poder Judiciário, estando, né, sob a guarda do Museu da Justiça, e possa estar aberto à pesquisa,
acesso nos pesquisadores a qualquer cidadão que tenha interesse na história recente do Poder Judiciário de poder acessar. Nós temos a ver se a senhora concorda. Inteiramente de acordo, né? São atos públicos, nós presenciamos, fizemos parte deles e é muito interessante. Eu tenho uma alma de pesquisadora, então eu acho muito interessante que a gente abra isso para aquele que tiver interesse. Obrigado. Você passa a palavra mais uma vez ao desembargador Ronald Valadão. A entrevistada, que é presidente do Tribunal de Justiça, tem que ser tomada pela comissão por um tempo limitado. Nós não podemos abusar do tempo da presidente. Mas, evidentemente, que vamos já deixar aqui acertado que, assim que ela terminar o seu mandato, e aí já mais descansado, com a visão geral da sua administração, ela vai nos relatar alguns aspectos marcantes também desse período em que ela foi escolhida, foi eleita para conduzir os destinos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. E vai estar na presença, mas vem fazendo com firmeza, com competência, com dignidade, são qualidades que sempre marcaram a personalidade desse trabalhador. Então, em breve, vamos ter uma conversa mais longa. Para honra minha. Muito obrigada. Muito obrigado, Muito obrigada. pela sua participação neste trabalho. Muito obrigada.